19, questão de química. O procedimento que permite diminuir a quantidade formada no subproduto NO é... Cara, questão muito chatinha, tá? Muito chatinha, pegou muita gente porque a galera resolveu essa questão achando que era equilíbrio químico, mas não é uma questão de equilíbrio químico, tá? Ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio, NH4NO3, um fertilizante nitrogenado. Industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação de amônia com gás oxigênio, um processo que ocorre em 3 etapas, beleza? Tá? Ele está dizendo ali pra gente a obtenção do ácido nítrico aqui, tá? Do ácido nítrico. Na primeira etapa, forma-se o NO, no qual reage com oxigênio formando NO2, um óxido ácido que reage com água e formando HNO3 e NO. O composto NO, aqui vem a grande questão, o composto NO é, portanto, um subproduto da reação. É importante o seu reaproveitamento, senão ele pode ser liberado para o ambiente, onde reagirá com oxigênio, formando NO2, tá? Podendo gerar, sei lá, um smoke fotoquímico. O procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO é aumentar o quê? O que eu tenho que aumentar? Aí você vai análise por alternativa e você vai vendo para onde você vai deslocar ali, né, o equilíbrio. Mas perceba que não é uma questão de equilíbrio químico, para onde você desloca a reação. Essa é uma questão de cinética química, por incrível que pareça, tá? Essa é uma reação de cinética química. O que acontece na reação de cinética química? Fatores que alteram a velocidade de uma reação, tá? Que fazem com que a gente forme mais rápido um produto ou não. Lembre que a gente pode diminuir a superfície de absorção, 2, aumentar a temperatura, favorece formar os produtos mais rápidos, aumentar a temperatura, né? O que mais que a gente pode ter? Aumentar a pressão, tá? Quarto, que a gente pode ter também aqui, aumentar a concentração, tá? E 5, ainda que a gente pode colocar um catalisador, tá? Então, uma questão de cinética química aqui, clássica, que pode cair aí na sua prova, tá? Que pode cair na sua prova. Agora, olha só, vamos para a questão. Aumentar a pressão de oxigênio na etapa 1. Vamos entender, então? Aumentar a pressão de oxigênio. Se eu aumentar a pressão de oxigênio, o que acontece na ideia de aumentar a pressão de oxigênio, tá? Eu tenho aqui gás, líquido. Aumentando a pressão de oxigênio, o equilíbrio ele se desloca para onde eu tenho a menor quantidade de mols, tá? Se eu tenho aqui 4 mols com 5 mols e aqui eu tenho 4 mols apenas de gás, o equilíbrio vai ser deslocado para cá, não é? Então o que acontece? Ao aumentar a pressão de oxigênio, eu vou deslocar para onde tem menos mols de gás. Aqui eu tenho 4 mols de gás, então o equilíbrio vai ser deslocado para cá e eu vou favorecer a formação de mais NO. Eu quero diminuir a formação de NO, tá? Mais uma agora. Então, não quero aumentar ali a pressão oxigênio, porque quando eu aumento a pressão, a ideia é que o gás se desloque para onde eu tenho o menor número de gás. Imagine que eu tenho aqui um recipiente com gás e um outro com gás. Imagine que aqui eu tenho simplesmente 9 mols de gás e aqui eu tenho 4 mols de gás. Se eu aumentar a pressão aqui, o que acontece? O gás tende a vir para cá para ocupar espaço. Ele desloca para onde tem o menor número de gás. Não tem que fazer reação global. Pelo amor de Deus, não tem que fazer reação global, galera. Cuidado, tá? Mais uma. Concentração de NO na etapa 3. Vamos para as que estão erradas. Muita gente marcou a letra E. Temperatura nos reagentes. Por quê? Porque ele deixa descrito na questão que é um processo exotérmico. Ele fala assim, ó, é obtido a partir da reação de amônio ou gás um processo que ocorre em 3 etapas, todas exotérmicas. Então, o que ele diz? Ele diz que esse processo é exotérmico, ele diz que esse processo é exotérmico, esse processo é exotérmico. E é o que a gente sabe? Que no deslocamento de equilíbrio, o processo contrário é um processo endotérmico. Então, o que a gente sabe? Que quando a gente aumenta a temperatura, a gente desloca o equilíbrio no sentido endo. Não é, galera? Lembram disso? A gente desloca no sentido endo. Agora, olha só o grande fundamento, tá? Que sentido endo? Não tem equilíbrio aqui, galera. É uma reação irreversível, tá? É uma reação irreversível. Não tem seta de equilíbrio. Não tem seta de equilíbrio. Essa questão, ela não é de equilíbrio químico. Toda questão que tiver uma seta assim, ela é irreversível. É o primeiro fundamento, é a primeira regra. Não tem sentido endo. Não existe sentido endo. Tá? Não existe sentido endo, só tem o sentido exo. Então, se eu aumentar a temperatura dos reagentes, tá? O que vai acontecer? Eu vou favorecer a formação do produto. Eu vou acelerar a cinética química. Se eu aumentar a temperatura do reagente, eu vou deslocar o equilíbrio para cá. Vou formar mais produto. Não tem sentido endo.
tá? Essa aqui era o grande... E outro ponto, tá? No deslocamento químico, a gente não aumenta a temperatura do reagente, a gente aumenta a temperatura do sistema, tá? Então seria aumentar a temperatura tanto do reagente quanto dos produtos no equilíbrio químico, porque os dois estão no mesmo tempo, para deslocar no sentido endo. Aqui, aumentar a temperatura dos reagentes, eu vou estar favorecendo a reação, tá? Ali. Então não iria aumentar ali a formação de NO, né? Não iria deslocar o equilíbrio para cá, né? Então é uma grande pegadinha, né? Não iria funcionar. Letra D, quantidade de oxigênio na etapa 2, né? Vamos lá, ó. Concentração de NO na etapa 3, olha só, concentração de NO na etapa 3, tá? Se eu aumentar a concentração de NO na etapa 3, para onde eu desloco o equilíbrio? Lembra-se, olha só, é muito fácil questão de equilíbrio, tá? Se eu aumentar a concentração de NO, o que vai acontecer? Eu vou ter que consumir aqui esse NO e vai favorecer a formação desse aqui. Ou seja, se eu estou aumentando aqui, eu preciso consumir esse NO para formar mais produto. Então eu desloco o equilíbrio para cá. Se eu estou aumentando aqui, eu vou deslocar o equilíbrio para cá. Eu vou formar cada vez mais o produto que eu não quero. Eu não quero formar NO. Eu quero o contrário, eu quero diminuir a quantidade de NO. Então essa aqui está errada. Tá? Letra C. Quantidade de amônia na etapa 1. Mais uma vez, se eu aumentar a quantidade de amônia na etapa 1, eu vou precisar de oxigênio consumindo essa amônia e eu vou deslocar para o NO. Toda vez que eu aumento a concentração do reagente, eu desloco o equilíbrio para formar mais produtos. Tá? Então também não pode ser. Quantidade de oxigênio na etapa 2. Peraí. Se eu aumentar a quantidade de oxigênio na etapa 2, eu vou ter que consumir. E para consumir, eu vou consumir com NO. E aí eu vou deslocar o equilíbrio formando o NO2. Então, consumir oxigênio, aumentar a concentração de oxigênio na etapa 2, consome NO e forma NO2, diminuindo a quantidade de NO, tá? O resíduo, o subproduto que é formado ali. Beleza? Então, o único processo que diminui a quantidade de NO é aumentando a concentração de oxigênio na etapa 2, porque daí eu vou consumir o NO dentro do sistema. Perceba que ele diz o seguinte, não é para liberar o NO na atmosfera, mas ali eu estou aumentando o oxigênio no meio, não na atmosfera, antes dele chegar no produto final. Eu estou consumindo esse NO ali antes dele chegar e virar sobre o produto final. Então, quando eu pego esse NO ali, eu começo a consumir já ele antes, tá? Eu vou reaproveitando ele antes, entendeu? Aumentando o oxigênio, eu não deixo esse NO escapar para a atmosfera. Eu aumento o oxigênio e eu já aproveito ele ali no próprio sistema, reaproveitando ele ali até esgotar, tá? Reaproveitando ele ali até esgotar. Isso, letra D aqui, letra D, tá? Reaproveitando aqui até esgotar, beleza? Então eu vou aumentar o oxigênio na etapa 2, seria a resposta correta.